Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por este grande grupo de oração. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Márcio, pela vida da Adriana. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida daqueles que estão conosco agora no Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de termos os ouvidos do nosso coração abertos para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou o meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou o meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Quando o nosso coração para escutar a voz de Deus, Ele não só fala conosco, mas Ele cumpre em nós todas as Suas palavras. Suas promessas, elas se realizam. Porque a palavra de Deus, ela atua em nós como obras. A gente escuta, entrando pelos ouvidos, ela desce ao coração, e chegando ao coração, ela se realiza. Vai se cumprindo de dentro para fora. Desperta a fé, levanta a pessoa, esclarece aquela pessoa e a empurra na direção certa. E à medida em que a pessoa vai dando os passos que precisa dar, Deus vai calçando a vida dela com o cumprimento das promessas que Ele fez. Por isso que quando nós paramos para ouvir a Deus, o Senhor não tarda em nos atender. Deus abençoe você. Abençoe você que parou esse momentinho. Logo no começo da manhã, a gente sabe as correrias que nos esperam, né? Quantas pessoas saindo de casa neste momento, tomando seu café rapidinho na frente da televisão ou do rádio, e já saindo para poder ir para o seu trabalho, mas você ainda conseguiu parar para ouvir a Deus. Que bom! Isso mostra onde o seu coração está. Isso revela a sintonia da sua alma. Graças a Deus. Vamos ouvir esta palavra que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a
a 17. Caríssimos, eu vos exorto como a migrantes e forasteiros. Afastai-vos das paixões carnais que fazem guerra contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos pagãos. Deste modo, mesmo que vos caluniem, como se fossem malfeitores, eles poderão observar a vossa boa reputação, a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Subordinai-vos a toda a autoridade humana por amor ao Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, que por ordem dele castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem, pois a vontade de Deus é precisamente esta, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Conduzi-vos como pessoas livres, mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, sede servos de Deus. Honrai a todos. Aos irmãos, amai. A Deus, tende temor. Ao rei, honrai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem não ama a liberdade? Não é verdade? Quem é que não gostaria de ser inteiramente livre, completamente liberto de todas as amarras, de tudo aquilo que lhe prende? Quem não gostaria de se sentir mesmo acima de todo medo, acima de toda insegurança? Pessoa ser livre para expor o que está dentro do seu coração, falar sem ter receio, não depender, não ter dependências afetivas, porque a dependência afetiva é uma amarra. Quando a gente faz tudo em função do medo de perder o carinho, o apreço que o outro tem por nós, isso é uma prisão. Quem não gostaria de não ter dependências financeiras? Porque a dependência financeira também é uma coisa que prende a gente. Você tem que se sujeitar a outra pessoa, não por amor, mas porque dela você depende para viver, dela você depende para um medicamento, para um médico que está sendo pago. E às vezes a gente olha e vai percebendo esses nós, essas amarras na nossa vida e nos entristecemos com isso, porque nós fomos feitos para a liberdade. E foi para que nós fôssemos livres que Cristo nos libertou. Jesus libertou você para que você seja livre. Mas toda liberdade tem um preço. E o preço da liberdade é você entrar nela e você mantê-la. Porque é um desafio ser livre. Ser livre exige compromisso. Ser livre exige responsabilidade. Porque liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é fazer o que é certo. Liberdade é fazer o que é bom. É se dedicar ao bem. Porque todas as vezes que a pessoa se desvia do bom caminho e entra no erro, o pecado é como um visco. É como uma cola que vai de novo prendendo a pessoa. Por isso que nesta palavra, São Pedro, ele se volta para nós e diz: eu exorto a você. Eu vos exorto, caríssimos, como a migrantes e a forasteiros. Por que como a migrantes e a forasteiros? Porque o migrante, aquele que veio de fora, aquele que é o forasteiro, ele precisa ter atenção redobrada às leis daquele lugar. Existem lugares fora do nosso Brasil, não é? E no mundo, em que as leis são muito severas com quem comete um crime. Se a pessoa comete um roubo, a lei é severíssima. A pessoa é imediatamente presa, às vezes é presa sem fiança. Há lugares em que a pessoa é punida fisicamente, é castigada, a varadas, a pauladas.
Dependendo do lugar, corta-se a mão da pessoa que roubou. Às vezes chega alguém ali que não tem conhecimento disso e até se valendo das antigas leis que conhecia, sendo tolerante consigo mesmo para o erro, comete o crime de roubar, de retirar alguma coisa de alguém. Vai ser punida severamente, porque não teve atenção às leis daquele lugar. Porque eu estou falando de um crime premeditado, de algo que realmente a pessoa escolheu errar. Mas às vezes tem lugares que você vai em que não se trata de um crime, mas se trata de regras, de leis estabelecidas. Tem outros lugares no mundo em que você vai dirigir, mas as regras são invertidas, porque o volante do carro é trocado. Aqui no Brasil o volante do carro é à esquerda. Tem lugares que o volante do carro é à direita, é onde fica o lado do passageiro para nós. Você já imaginou você dirigir o carro pelo lado direito? É estranho, não é verdade? Mais estranho ainda porque a pista também é invertida. O lado que pra gente é mão, para eles é contramão e vice-versa. Então você, além de estar no lado trocado do carro, você ainda está dirigindo na contramão. Uma vez eu tive a oportunidade de pegar uma carona num carro assim. Então a gente fica no carona no lugar onde a gente seria o motorista. Parece que você está num carro sem volante. E quando chega uma situação de risco? Porque você está ali num lado que você está acostumado a ser o motorista, a hora que aparece uma situação de risco, você vai em busca do volante que não existe. Né? E você corre um sério risco de infringir certas regras, porque há mudanças nas leis de trânsito. Aquele que vem de fora, aquele que é forasteiro, aquele que é o imigrante, que é o migrante, ele precisa ter atenção redobrada às leis, ele não conhece o que se passa ali. Esse é um dos motivos pelo qual São Pedro diz: eu vos exorto como migrantes e forasteiros. Só que também tem uma outra razão. Quando você não é do lugar, você já percebeu que todo mundo sabe que você não é dali? A gente pode até acreditar que a gente está disfarçado, mas não disfarça nada. Você mal sai do seu país, todo mundo sabe que você é de fora, mesmo com a sua boca fechada. Não é? Você vai passar num serviço de estrangeiros, os policiais vêm falar com você, porque você não é dali. A cor da tua pele denuncia, o jeito de você vestir denuncia, o seu jeito de andar, as bagagens que você carrega, tudo isso fala de você. E quando a gente é um forasteiro, quando a gente é um migrante, a gente é alvo da atenção de todo mundo olha para nós, então os olhos estão voltados para nós. São Pedro ele diz: eu vos exorto como a pessoas que têm todos os olhos voltados para elas, sobre aqueles que retêm a atenção de todos. Mas também ele diz migrantes e forasteiros, porque quando um migrante chega num lugar, quando um forasteiro chega ali, ele não participa de certos esquemas. E até uma alma bem intencionada se aproxima e os avisa: olha, cuidado, porque essa região onde você está é uma região de gente muito astuta. Ou diz: olha, cuidado, porque essa região onde você está é uma região de pessoas muito severas, muito violentas. Toma cuidado, porque aqui nesse lugar existe riscos, né? Existe perigos, existe uma criminalidade. Você precisa tomar cuidado. Então, São Pedro está dizendo para eles: estou falando a vocês como pessoas que não têm envolvimento nestas coisas. Mas tomem cuidado, porque se vocês não se cuidarem, vocês vão se envolver. Como às vezes uma família que nunca teve nenhum envolvimento com o tráfico, mas às vezes entra numa cidade, entra num bairro em que isso é assim, de uma evidência imensa, seus filhos vão se envolvendo, são bons filhos, bem educados, são jovens, são garotos que têm caráter, mas
vai se envolvendo com más companhias, vai se envolvendo, e quando menos se espera, a pessoa está ou usando drogas ou traficando.